Na empolgação e ansiedade para assistir a nova temporada de From, eu revi as 3 temporadas anteriores e fui conectando as pistas e cheguei numa conclusão que muita gente tratou como exagero. Eles não estão presos só numa cidade onde criaturas saem à noite. Eles estão presos numa história. Numa história com autor. Numa história com personagens que nem sabem que são personagens. E o Homem de Amarelo é quem está escrevendo tudo isso. E antes de continuar, deixa eu alinhar uma coisa com você. Eu só assisti o episódio 1 da 4ª temporada. Então fica tranquilo, porque aqui não tem spoiler além disso. Esperei a 4ª temporada chegar pra ver se ela ia provar que eu tava viajando ou se ia confirmar tudo de vez. E aí o episódio 1 veio. E logo de cara o Homem de Amarelo olha pra uma personagem e fala que ela tem um papel muito especial numa história muito importante. Depois ele fala que a parte favorita dele é o que vem a seguir. E então vem a frase que, na minha opinião, fecha a conta de um jeito absurdo. Não dá pra mudar uma história depois que ela é contada. Cara, isso não é uma frase jogada. Isso não é só uma fala bonita. Isso é a série praticamente dizendo na nossa cara o que esse lugar é. Porque o Homem de Amarelo não tá mais se escondendo. Quer dizer, tirando o fato de ele literalmente estar usando o rosto da Sofia, né? Mas fora isso, ele não tá mais agindo só como criatura, só como entidade, só como ameaça. Ele tá falando como alguém que conhece a estrutura da narrativa. Como alguém que sabe onde cada peça entra. Como alguém que entende o papel de cada personagem. Como alguém que escreve. Só que eu vou te falar uma coisa. Essa teoria da história, pra mim, sempre foi só a camada de cima. Porque por baixo dela tem uma coisa ainda mais antiga. Um mito de quase 3.000 anos que na minha leitura não só ajuda a explicar o que From é, como talvez diga pra gente como From termina. Então hoje eu quero te mostrar justamente isso. E ainda por cima porque, na minha opinião, a série também se chama From. Então já deixa o like, porque aqui a gente não só assiste From, a gente destrincha cada detalhe. Demorou? Então bora. Antes de conectar qualquer coisa com mitologia grega, eu preciso te mostrar uma coisa primeiro. Porque From vem dizendo o que ela é desde a primeira temporada. E não é de forma escondida não. Não é aquela dica impossível de achar. A série fala isso várias vezes. Se você parar pra pensar, os próprios personagens descrevem esse lugar como se ele fosse uma história. O Padre Catre fala em livro, fala em jogadores, fala em palco. O Ethan olha pra todo aquele caos e diz que aquilo não é um quebra-cabeça, é uma história. O Jade descreve a chegada ali como se fosse abrir um livro no meio, como cair numa narrativa que já estava acontecendo antes de você entrar. E depois o próprio Ethan dá pra Julie um nome que sinceramente não tá ali por acaso. Storywalker. Alguém que consegue atravessar capítulos da história que já aconteceram. Percebe o padrão? Não é uma fala isolada. Não é coincidência. Não é um personagem viajando sozinho. É a série insistindo na mesma imagem o tempo inteiro. E aí chega a 4ª temporada e o Homem de Amarelo fala justamente a regra central disso tudo. Uma história, depois de contada, não muda. Então, na minha opinião, o episódio 1 não criou essa teoria. Ele confirmou. Ele só tirou a máscara de uma coisa que já vinha sendo repetida fazia muito tempo. Mas tem uma outra fala que eu acho muito importante nisso tudo. Quando Victor lembra do que a mãe dele dizia, que tudo é uma história e que a gente decide como ela termina, a série coloca 2 ideias lado a lado. A primeira é, sim, isso aqui é uma história. A segunda é, ainda existe briga pelo final. E isso muda tudo. Porque se esse lugar é uma história, a pergunta não é só como eles saem daí. A pergunta vira, quem tá escrevendo isso? E quem ainda consegue disputar o fim dessa narrativa? E o que me convence ainda mais é que a prova não tá só no diálogo. Tá na produção também. Tá no cenário, tá nas referências. Tá nos detalhes. Tem ali aquela referência ao Dr. Mabuse, esse manipulador clássico que controla tudo pelas sombras, assume identidades e mexe com as pessoas como um marionetista invisível. E me diz aí, isso não lembra demais o Homem de Amarelo? Fora as conexões com o Rei de Amarelo, com essa ideia de palco, de personagens dentro de uma peça que eles não entendem completamente. Então quando eu digo que From trata esse lugar como história, eu não tô falando no sentido óbvio de que toda série é uma história. Não é isso. Eu tô dizendo que a própria série parece tratar aquele espaço como uma narrativa por dentro da narrativa. E foi aí que eu pensei o seguinte. Tudo bem, se isso é uma história, que tipo de história é essa? Porque não basta dizer que eles estão presos numa narrativa. A gente precisa entender que narrativa é essa. Que lógica ela segue. Que mito ela recicla. O que ela quer dizer no fundo. E aí algumas coisas começaram a fazer sentido de um jeito muito específico. Pensa nas árvores misteriosas de From. Se aquilo fosse só portal, já seria estranho. Mas ainda assim continuaria uma pergunta em pé. Por que uma pessoa entra ali e vai parar num lugar completamente aleatório sem controle nenhum? Agora, se você pensa nisso como quebra de parágrafo dentro de um livro, a coisa muda de figura. Você entra num trecho da narrativa e o próprio texto te joga em outra passagem. Você não escolhe. A história escolhe por você. E as árvores das garrafas fica ainda mais curiosa. Porque ali não tem só deslocamento. Tem número. Tem ordem. Tem quase um índice. Quase uma estrutura interna da própria narrativa. E aí quando a Tabitha consegue sair e o Dale não, isso pra mim deixa de parecer puro azar.
começa a aparecer função narrativa. A Tabitha consegue fazer aquilo porque a história comporta a saída dela e depois o retorno dela. O Dale não. O Dale tenta pular para uma parte em que o personagem dele não cabe. E a narrativa corrige isso da forma mais cruel possível. Agora pensa comigo numa outra coisa que sempre me incomodou. Por que existe um correio naquela cidade? Sério? Já parou pra pensar nisso? Porque posto de gasolina, motel sem motel, piscina vazia, tudo isso você ainda consegue ler como ruína de um mundo quebrado. Mas o correio é diferente. O correio existe para carregar mensagem, para marcar a origem, para dizer de onde aquilo veio. E aí entra uma leitura que pode parecer maluca, mas que pra mim faz sentido demais. From também pode ser lido como from de uma carta, a assinatura de origem, como quando alguém escreve de tal pessoa para tal pessoa. Ou seja, a própria série já estaria sugerindo que essa história foi enviada por alguém, escrita por alguém, assinada por alguém. E o correio estaria ali como a lembrança física de que existe um autor dentro dessa criação. Então sim, na minha leitura, o Homem de Amarelo não é só uma criatura poderosa. Ele age como autor, como alguém que conhece o papel de cada personagem e que gosta mais de uma parte específica da história, a parte em que eles se despedaçam. Só que aí vem a camada que pra mim deixa tudo ainda mais sombrio. Porque quando a série fala de crianças sacrificadas, de promessa de vida eterna, de prisão, de ciclo, de um poder paterno monstruoso tentando controlar tudo, eu não consigo não lembrar do mito de Cronos. Antes dos deuses do Olimpo, havia Cronos. Esse titã absurdamente poderoso descobre por profecia que seria derrubado por um dos próprios filhos. E o que ele faz? Ele passa a devorar os filhos assim que eles nascem. Eles não deixam de existir. Eles ficam presos dentro dele, conscientes, invisíveis, sem que ninguém os ouça. Agora me diz, isso não conversa de um jeito assustador com as crianças de From? Crianças sacrificadas pelos próprios pais. Crianças presas. Crianças vivas numa condição impossível. Crianças tentando se comunicar de um jeito que quase ninguém entende. E eu sei o que você pode estar pensando. Isso aí pode ser só semelhança temática. E eu concordaria com você se a série não deixasse outras migalhas pelo caminho. Porque quando você começa a olhar cenário, objeto, nome, símbolo, composição de mundo, algumas referências parecem seguir justamente nessa direção. A foice associada ao esconderijo do Victor. O nome Hestia aparecendo como eco de casa, lareira, origem, as referências a estrelas, cosmos, ordem do mundo. É como se a série estivesse costurando esse mito por baixo da superfície e deixando as pistas onde quase ninguém olha. E o mais importante é que o mito de Cronos não explica só o passado. Ele também aponta para o futuro. Porque na mitologia, o ciclo só quebra quando uma criança escapa, cresce escondida e depois volta para enfrentar o pai e libertar o que ficou aprisionado. E é aqui que entra uma peça que sinceramente explode minha cabeça. Sofia. Porque Sofia significa sabedoria. E olha o momento em que essa personagem entra na história. Justamente quando o menino de branco parece mudar. Justamente quando o ciclo começa a dar sinais de desgaste. Justamente quando a série reforça que existe um papel muito importante sendo desempenhado dentro de uma história muito importante. Só que tem um detalhe cruel aqui. E se Sofia não for a sabedoria que chega para quebrar o ciclo, mas a sabedoria que foi engolida pelo próprio tirano? Porque em algumas leituras do mito, o poder paterno repete o padrão. Tenta devorar de novo aquilo que poderia derrotá-lo. E em From, o que a gente vê? O Homem de Amarelo vestindo Sofia, usando Sofia, transformando a possível resposta em disfarce. Ele não só destrói, ele sequestra o símbolo daquilo que poderia desarmá-lo. E aí sobra a pergunta que pra mim é uma das mais importantes da série inteira. Então quem é o menino de branco? Porque se o Homem de Amarelo é esse autor sombrio, esse Cronos narrativo, esse pai monstruoso que tenta controlar o fluxo da história, o menino de branco parece ser justamente a única coisa que escapa do texto. E o que ele veste? Branco. E isso parece simples, até o momento em que você desloca a pergunta. O que é o branco dentro de um livro? É o espaço onde ainda dá pra escrever outra coisa. Então a leitura mais maluca e ao mesmo tempo mais elegante que eu encontrei é essa. O menino de branco é a página em branco dentro da história. É o erro que o autor não conseguiu apagar. É a possibilidade que ainda não foi escrita por ele. E isso explicaria muita coisa. Explicaria por que ele aparece em momentos-chave. Explicaria por que ele parece saber de coisas antes delas acontecerem. Explicaria por que ele não se move como os outros personagens, presos nos próprios capítulos. E explicaria por que ele não reage só ao presente. Porque se todos os outros estão presos numa história já contada, o menino de branco parece ser a única presença que ainda consegue circular entre as páginas. Não porque ele seja todo poderoso, mas porque ele não está completamente escrito. E aí, pra mim, a batalha central de From deixa de ser só a sobrevivência. Deixa de ser só como sair da cidade. Deixa de ser só como matar as criaturas. A batalha vira disputa de autoria. De um lado, uma força que quer manter a história fechada, repetida, cruel e cíclica. Do outro, algo que ainda tenta abrir espaço para um final diferente. E é por isso que eu acho tão importante aquela fala sobre não mudar uma história depois que ela é contada.
Porque talvez a questão nunca tenha sido reescrever o passado. Talvez a questão seja chegar no ponto em que o texto ainda não fechou. Encontrar a margem. Encontrar a página em branco. Encontrar o lugar onde ainda dá pra empurrar essa história pra outro fim. E nisso, o Menino de Branco faz mais sentido pra mim do que nunca. Porque ele pode ser o primeiro filho sacrificado, pode ser a falha original do sistema, pode ser a esperança que sobrou, pode ser a única peça que o Homem de Amarelo não consegue controlar totalmente. Na minha leitura, From é literalmente uma história por dentro da própria narrativa. Os personagens vivem dentro de um enredo que eles mal compreendem. O Homem de Amarelo age como autor dessa estrutura, ou pelo menos como a entidade que mais se beneficia dela e a conduz com prazer. As falas espalhadas desde a primeira temporada não estão ali à toa. Elas são a série contando o seu segredo. As árvores funcionam menos como portais tradicionais e mais como deslocamentos internos dessa narrativa. O correio reforça a ideia de mensagem assinada de origem de From como marca de autoria. E por baixo de tudo isso, o mito de Cronos oferece um esqueleto assustadoramente compatível. Filhos sacrificados, aprisionamento, ciclo, devoração, retorno e guerra contra o pai. E a Sofia, nessa lógica, não seria só uma personagem nova. Ela seria a encenação de uma ideia central. A sabedoria capturada, usada como máscara, transformada em instrumento da própria força que deveria derrotá-la. Enquanto isso, o Menino de Branco continua sendo, pra mim, a peça mais perigosa do tabuleiro. Porque ele parece ser justamente aquilo que o texto não conseguiu aprisionar. A página em branco, a possibilidade, o erro que pode virar saída. Agora me diz aqui embaixo, porque eu quero muito saber mesmo. Isso faz sentido na sua cabeça ou eu tô viajando completamente? Pra você, o Homem de Amarelo tá operando só como criatura? Ou num nível de autoria? E o Menino de Branco é a esperança, filho, falha, página em branco? Ou nenhuma dessas coisas? Porque se essa teoria estiver certa, a pergunta final de From nunca foi quem vai sobreviver. A pergunta final sempre foi: quem vai escrever o fim? Se você curtiu essa teoria, comenta aí porque eu posso fazer uma segunda parte só respondendo objeções e aprofundando essa leitura do Cronos, da Sofia e do Menino de Branco. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, já se inscreve. Porque essa temporada ainda vai render teoria demais.